Há alguns dias atrás eu me perguntava o que é que um pai deve esperar dos seus filhos. E diante de uma série de questionamentos eu me contentei com um simples fato. Eu quero que cada um dos meus filhos consiga andar com as suas próprias pernas. E dessa forma eu tenho certeza absoluta que eu me realizo na condição de pai e na condição de educador deles até uma determinada idade e até o momento em que eles permitiram e permitem que eu dê palpite na vida deles, obviamente todos com o nariz torto e com a cara amarrada, mas eles acabam tendo que ouvir o papai, que é chato pra cacete também. Então, hoje eu tenho aqui comigo a minha filha caçula, a minha Yasmin, que todo mundo diz que parece muito comigo. Eu não acho que ela parece com a mãe, graças a Deus. Tudo bem, minha filha? Tudo ótimo, e você? Eu estou melhor agora, vendo você e sabendo, verificando e apreciando que você começa a andar com as suas próprias pernas. Como é que tem sido esse périplo? Você tem andado muito, tem corrido, tem andado devagarzinho ou a coisa está acelerada para o teu lado? Na minha vida eu sempre tentei andar com as minhas próprias pernas, nunca é tão simples assim. Quando a gente quanto mais jovem a gente é, mais alto a gente acha que a gente pode voar sozinho e rápido, mas não é bem assim. Eu sempre tive muitos projetos, sempre quis fazer muita coisa desde pequena. E, enfim, as coisas estão caminhando dentro do que elas podem caminhar, do que eu posso oferecer para mim mesma em termos de experiência e do quanto que eu posso construir nesse período da minha vida que ainda é muito curto. Mas eu, felizmente, tenho conseguido plantar algumas coisas das coisas que eu venho colhendo por aí. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez, hoje com Yasmin Gonlewski, a grande, para mim, maior do que todas, atriz da peça musical Rock in Rio, que está na Cidade das Artes, de quinta a domingo, com um grande show musical de rock espetacular. Não perca, porque você vai ajudar a Yasmin a se posicionar no mercado das artes brasileiras. Já já voltamos. Menorá é a sua revista judaica com mais de meio século de informação. Nesta edição, os protocolos dos sábios de Sião, a mentira do século, a arte judaica medieval para a peça, a Confederação Israelita Brasileira que faliu e nossos colunistas abordando os mais variados temas. Assine Menorá e garanta a qualidade da sua informação. Eu menti para vocês. Não é de quinta a domingo, é de sexta a domingo. Minha filha, você sabe que quando você entrou aqui hoje e eu te pedi para me acompanhar até a minha sala para a gente bater um papinho, eu tenho lá o teu sapatinho de quando você tinha menos de 1 ano de idade. E hoje você está aqui com a sua bota, você se apresenta lá no Rock in Rio, com esse sorriso nos lábios que me dá muita alegria. E eu sei que você enfrenta muitas dificuldades além do sucesso que você colhe, porque não há sucesso sem sacrifício. Como é que está a tua vida hoje, minha filha? Olha, dificuldades eu acho que todas as pessoas têm, independente do que elas fazem. Qualquer profissão é difícil, qualquer vida pessoal é difícil. Eu acho que, assim, no geral eu sou uma pessoa de sorte. Eu acho que eu tive uma educação, uma criação que me possibilitaram tanto estudar em lugares que me embasaram para hoje eu ser uma pessoa que consigo olhar para as minhas coisas e tomar decisões e trabalhar de fato. Eu me considero de sorte porque eu acho que poucas pessoas tão novas, eu tenho 20 anos recém-completos, eu acho que poucas pessoas tão novas têm tão claro na cabeça delas o que elas querem fazer da vida e quais são os caminhos para conseguir o que elas querem e atingir os seus objetivos. Eu acho que os objetivos são coisas meio mutantes. Cada hora eu tenho um tipo de objetivo diferente, a longo prazo, a curto prazo, mas eu acho que o importante é você seguir algum caminho que te leve para uma realização geral na sua vida. E eu acho que isso, pelo menos, eu consigo trilhar. Oi, Yasmin, você falou da tua educação e das oportunidades que você tem tido. O que você aprendeu com a tua mãe, com o teu pai, que estão te ajudando, ou melhor, o que você aprendeu com a tua mãe e com o teu pai, que hoje te ajuda nessa tua caminhada? O que você mais destaca daquilo que te foi ensinado para que você pudesse caminhar com as tuas próprias pernas, como a gente já falou no começo? Eu acho que
as coisas principais para se caminhar com as próprias pernas ou para se caminhar de qualquer forma, com ajuda ou sem ajuda, são honestidade e lealdade ao que você quer. Eu acho que se você não souber o que você quer e, em segundo lugar, se você não for fiel àquilo que você deseja, sabendo identificar as possibilidades e como chegar a que lugares, sem pisar em cima dos outros, sem deixar que o ego suba num nível que o seu próprio trabalho fique ofuscado pela sua vaidade. Eu acho que tudo isso é muito importante para você ser uma pessoa de sucesso, enfim, que eu pretendo ser um dia. Obviamente eu estou no começo, engatinhando dessa empreitada. Mas você acha que você aprendeu isso em casa? Eu acho que isso começa em casa, porque você é uma pessoa muito forte, você acaba adquirindo essas características na rua, porque você não teve condição de em casa, com a sua família, ou onde você estudou, você não teve condição de receber esse tipo de orientação, ou você tem a sorte de nascer num lar, numa família que tem condição moral e uma capacidade psicológica de te embasar de forma que você consiga ser um ser humano fiel e honesto consigo e com os outros. O que é que o Liesing te ofereceu de positivo para a tua formação? O Liesing foi a minha segunda casa, né? Eu entrei no Liesing a contragosto da sua parte, você não queria que eu entrasse. Todo mundo sabe disso, porque isso não é segredo para ninguém. Estou falando aqui porque todo mundo sabe. Eu me lembro que um dia eu acordei de manhã, eu estudava numa outra escola, eu tinha 9 anos, eu falei, eu não quero mais ir, eu não quero. A minha mãe me pegou pelo braço, me levou pro Liesing, e você ficou louco, não queria que eu fosse de jeito nenhum, mas eu falei, eu quero ficar aqui. Não por causa das questões judaicas ou por nada, até porque eu tinha 9 anos de idade, eu não fazia ideia do que isso poderia influenciar ou não na minha vida. Mas por conta dos meus amigos, eu era da Hazit. E eu acho que, passando para a sua pergunta, o Liesing, ele me ensinou que eu não... É engraçado, é um pouco contraditório. Eu hoje não sou uma pessoa ligada à religião, não sou judia praticante, eu sou judia de nascença e continuo judia por uma questão óbvia, mas o Liesing me ensinou que eu não preciso ser uma religiosa ou ser uma pessoa que, enfim, está dentro de determinado padrão, porque eu posso ter a minha proximidade com essa espiritualidade pelo viés judaico da minha maneira. Eu não deixei de ir às sinagogas quando precisei, mesmo não sendo a maior fã, ou então, não é nem essa palavra, talvez não entendendo ainda muito bem, talvez pela minha pouca idade, pela minha pouca vivência, com o que aquilo poderia me contribuir para mim, para o meu crescimento, para a minha existência, mas eu não deixei de ir, eu não deixei de tentar buscar, tentar conhecer. Eu acho que o Liesing é como uma escola para qualquer pessoa que vai para uma escola durante muito tempo. O Liesing me ensinou praticamente tudo que eu sei. Normas de convivência, a coexistência com as outras pessoas, desde a infância até a adolescência, final da adolescência, começo da idade adulta, me acompanhou por toda a minha vida. Eu sou eternamente grata àquela escola, às pessoas que ali trabalham e estudam, fizeram parte da minha vida. Qual foi a importância do Anne Frank na sua carreira e na sua vida pessoal? Qual foi o marco que você carrega no coração desse episódio da tua vida? Olha, a peça O Diário de Anne Frank foi a coisa mais importante que poderia ter acontecido na minha iniciação de carreira. Foi a primeira peça profissional que eu fiz. Como a maioria das pessoas sabe, eu fui convidada pelo meu irmão, Bruce, para fazer, que foi, eu acredito que continue sendo o meu grande padrinho nas artes cênicas. E a peça, ela foi muito importante em vários âmbitos. Assim, ela me colocou em contato com o judaísmo de uma maneira que eu não tinha tido ainda. Ela foi a possibilidade de exercitar a minha arte dentro da minha religião, né, conjugar as duas coisas de uma maneira que eu pudesse até explorar os conhecimentos que eu tinha adquirido na viagem que eu fiz para a Polônia e para Israel, na Marcha da Vida, junto com o Liesing.
foi a possibilidade de contar a história, de contar e divulgar mais ainda a história de uma menina que sofreu muito e que poderia ser uma menina de 2000, de 2020, ou de 1970, ou de 1940, como era o caso. Mais uma vez a chance de trazer à tona o tema do Holocausto, que é um tema imortal, uma das grandes chacinas da humanidade, que é um tema que provavelmente a gente espera que nunca seja esquecido, porque é só a gente esquecer que uma coisa dessas pode voltar a acontecer. Enfim, o Diário de Anne Frank, além de tudo isso, me colocou em contato com o Milton Gonçalves, que é uma pessoa que hoje em dia continua presente na minha vida e na vida de muita gente, muitos judeus e da nação brasileira, que é um grande ator. Foi praticamente uma escola, foi uma faculdade, tá em cena com Milton Gonçalves, com Débora Olivieri, entre outras pessoas. Anne Frank foi o grande passo com o pé direito que eu poderia dar dentro da minha carreira, que está começando, não poderia ter começado melhor. Ô Yasmin, como é que você convive com o assédio das pessoas? Com as pessoas que vão lá te ver quando você acaba de fazer a tua apresentação, com as pessoas que, as centenas, lançam mensagens para você no Facebook, que eu tenho observado, enfim, com as pessoas que te abordam na rua porque foram lá e assistiram a tua peça. Como é que você convive com isso, hein? Eu convivo de uma maneira natural. Eu acho que quando uma pessoa fala com você, você tem que responder, independente de quem seja e do que ela esteja te falando, se for uma crítica, se for um elogio. Eu recebo as duas coisas muito bem, eu acredito. Eu adoro receber críticas e adoro receber elogios. Prefiro elogios. Todo mundo prefere. Mas eu gosto muito, eu acho uma delícia que as pessoas estejam lá no final da peça me esperando para eu dar um autógrafo, para eu tirar uma foto. Eu acho que isso é o reconhecimento de um trabalho que não é fácil, que é muito desgastante, é muito dolorido, porque além de tudo, quem for assistir o Rock in Rio musical vai poder conferir que a minha personagem é uma personagem sofrida. Enfim, é um trabalho que é sempre complicado você ter qualquer tipo de exposição, porque ainda mais vinculado à marca Rock in Rio, um musical é sempre um alvo de críticas muito fácil, porque o público do Rock in Rio já é um público que critica muito porque o Rock in Rio deixou há muito tempo. Quer dizer, eu acho que jamais se propôs a ser um festival puramente de rock. O Rock in Rio é um festival que traz todos os estilos musicais. E um musical que é, teoricamente, uma coisa pop ou uma coisa popular, uma coisa que não é ligada ao público do rock especificamente, é um alvo de críticas tanto quanto o próprio festival. Então, ter gente que reconhece esse trabalho, que gosta do trabalho e que, enfim, se apaixona de uma certa maneira, porque fica ali, te segue, vira seu fã, cria coisa no Facebook, no Twitter, é uma delícia, é ótimo. Você, há pouco tempo atrás, se apresentou no BBB, no Big Brother Brasil, junto com todo o grupo do Rock in Rio. Vocês encenaram 40 minutos de peça e eu tive a alegria de assistir. Eu fico comparando os meus sentimentos em relação aos meus filhos com os de amigos meus que também têm filhos que fazem sucesso em outras profissões, ou até na mesma profissão de vocês. E eu vejo eles dizerem que têm orgulho dos filhos.
E eu nunca tive esse sentimento de orgulho. Eu tenho um sentimento de prazer, que é uma coisa completamente diferente. Então, quando eu vi você, que eu não esperava, e ninguém esperava, nós não sabíamos, você não avisou, você apresentou, você entrou no palco e com as cortinas fechadas, você apresentou o que é que aconteceria em relação ao Rock in Rio e depois veio o grupo todo dançando e cantando e apresentando o espetáculo. Aquilo para mim foi um motivo de um prazer quase sexual, ou seja, claro que não é um ato sexual, mas é um prazer como se eu tivesse feito um gol num campeonato e os gols que um atacante faz sempre são marcados pelo aspecto do prazer. Eu tive um prazer e uma alegria incomensuráveis de ver você abrindo aquele espetáculo, assim como você fez o texto que acabou impresso no documento que marcou a viagem de vocês à Polônia e, de uma certa maneira, como você tem feito na tua vida, sendo escolhida, graças a Deus, eu espero que seja assim sempre, para, de repente, capitanear uma ou outra atividade que você faz e sai muito bem. Como é que você se sentiu sendo escolhida para representar o grupo do Rock in Rio musical no BBB Brasil? Tem muita gente que não gosta, que acha que aquilo é uma bobagem. E depois eu quero que você conte como é que foi a tua participação lá dentro da casa do BBB. Eu não acredito muito nessa palavra capitanear, pelo menos nesse sentido e nesse exemplo específico, porque eu acho que a gente estava ali como um grupo, exatamente como é no musical. É óbvio que existem os protagonistas, eu faço um par com o Hugo Bonemer, que é o outro protagonista da peça, e essas pessoas acabam tendo mais destaque por uma questão óbvia de posicionamento na peça. Posicionamento dentro da peça. Mas eu estava ali simplesmente por uma questão de introduzir o que essas pessoas veriam a seguir. E foi uma delícia, assim, foi uma diversão participar do Big Brother. Quando eu contei para as minhas amigas, elas enlouqueceram falando que eu ia. É engraçado porque antes da gente entrar, o diretor do Big Brother, um dos diretores, chegou pra gente e comunicou que a energia da casa era muito esquisita. Eles falaram, vocês vão entrar ali, vão sentir uma coisa que vai sugar vocês. E eu entrei ali, foi justamente o contrário, porque parecia que tinham 7 pessoas na nossa frente, porque as pessoas vão saindo, infelizmente a gente não pôde ir no começo, teriam as suas 14 ou 16. Mas para 7 pessoas, parecia que a gente estava se apresentando para uma multidão. E assim, a gente recebe todo final de semana cerca de 1.200 pessoas por dia, por sessão. São 5 mil pessoas por fim de semana. Cerca de 5 mil pessoas por fim de semana. E a gente nunca sentiu uma energia tão forte quanto para 7 pessoas. Mas passou aquilo pra gente. Eu, pelo menos, que estava do lado de lá da televisão, sentado no meu sofá e assistindo a minha filha, eu fiquei absolutamente energizado com o trabalho que vocês fizeram. A gente entrou extasiada, assim, quando a gente olhou. É porque nunca são 7 pessoas, são 7 pessoas e mais as bilhões que estão assistindo a gente nas suas casas. Pelo menos 70 milhões de pessoas. Pelo menos 70 milhões, mas sabe-se lá o quem e aonde. Mas é engraçado como a própria casa tem sim uma energia muito específica, né? Porque é um confinamento, eles explicam pra gente, olha, vocês não podem olhar pra ninguém mais de 2 segundos, porque senão eles estão tão sensíveis que eles já estão achando que eles vão ser os ganhadores do... Se você olhar pra alguém, apontar, fizer um coraçãozinho, qualquer coisa, eles já acham que ele vai ganhar o Big Brother. Então, assim, você tem que ficar na sua, tem que fazer o seu trabalho, fazer o seu show. Foi isso, foi muito divertido. Quando acabou o show, o que aconteceu? Quer dizer, fora daquilo que a gente viu, o que a gente não viu? Quando fechou a cortina, a gente gritou, a gente estava muito animado, todo mundo encharcado daquela energia toda que foi embora ali. A gente ficou sabendo depois que eles me confundiram com a Nanda Costa, que é a morena do Salve Jorge. Eu acho que não tem nada a ver, vai saber. E a Cacau Gomes também, que é uma das cantrizes que a gente tem lá, foi confundida com a Danielle Vinitz, de Black Power. Enfim, eles são muito engraçados, eles falam um bando de bobagem, a gente fica rindo lá. A gente saiu de lá, foi tomar uma cerveja, foi ótimo. Foi muito divertido. Muito bem, estamos encerrando o primeiro bloco de Menorá na TV com Yasmin Gonlevski, a atriz que faz o par romântico principal na peça musical Rock in Rio, em cartaz na Cidade da Música, de sexta a domingo em diversos horários. Já já voltamos. Oi, Yasmin, quem é mais difícil de aturar?
O papai, a mamãe, a vovó Lígia ou o irmão Bruce? Conta pra mim. Eu não sei o que isso pode ser interessante para quem está Pode estar certo que é muito interessante. Olha, ninguém é fácil de aturar, muito menos eu. Então eu perdoo a todos. Que boa resposta. Tá certo. Eu quero saber de você quais são os pensamentos em relação ao presente. O que é que você está sentindo com o que você tem feito? Olha, eu fui numa taróloga na semana passada e ela me disse coisas parecidas com o que eu tenho sentido do meu presente, do meu futuro. Enfim, Bom, o teu futuro você não sabe, né? Não mas dá pra gente sentir alguma coisa que pode ser que não aconteça e pode ser que aconteça. Mas, enfim, esse é papo pra quem acredita, é um outro papo. Mas você pode falar o que você quiser, aqui é livre. Eu tô sentindo que o meu presente está sendo condizente com o meu passado. Eu acho que eu estudei muito para chegar onde eu tô, que é um lugar de estudo também, para chegar onde eu vou parar em algum momento, daqui a pouco. Eu sempre estudei canto, faz anos e anos e anos. Você sempre me perguntou por que eu precisava continuar fazendo aula de canto, agora você sabe. É isso. Eu espero que Nada você não continue me perguntando. Espero que o Rock in Rio musical seja uma resposta para você. A gente sempre, isso inclusive é uma coisa interessante para se falar para quem pretende um dia fazer um musical, fazer uma peça, fazer uma novela, fazer um filme, fazer qualquer coisa. Nunca dá para parar de estudar, porque se você para de cantar, a sua voz para de funcionar, se você para de interpretar, você para de ter reflexos e de conseguir, enfim, exercitar o seu corpo e aquilo que você faz. E eu acho que o meu presente é isso, meu presente é colocar em prática tudo que eu venho estudando na minha faculdade de teatro, na minha aula de canto. Todas as coisas que eu venho almejando durante um tempo, elas estão começando a acontecer. Eu espero que continuem, espero que eu consiga ficar forte para trabalhar para mais coisas acontecerem nesse sentido. Você está feliz? Eu acho que felicidade é uma coisa relativa. A gente está sempre... Por isso que eu perguntei se você está feliz, é relativo. Se eu te perguntar se você é feliz, aí seria definitivo. Eu pergunto se você está satisfeita. Nesse momento você está bem? Eu estou satisfeita com o que eu estou colhendo. Eu estou satisfeita com o que eu estou conseguindo levantar dentro de tudo que eu pretendia e continuo pretendendo. E como é que está a tua energia para se apresentar 4 vezes por fim de semana e acabar esgotada e ter que dormir, acordar de novo na semana seguinte para voltar para se apresentar para mais 5.000 pessoas? Olha, eu não sei como é que funciona nas outras profissões, mas o palco, em especial, é uma coisa muito... estimulante. É muito, parece que quase mística, porque você às vezes está sem voz nenhuma. Você vê, hoje é uma quarta-feira, o dia que a gente está gravando esse programa, eu estou ainda com a minha voz em processo de recuperação, porque amanhã eu tenho peça. Mas o palco é uma coisa que mesmo você sem voz, mesmo você cansado, morto, fez espetáculo a semana inteira, quando você sobe ali, parece que tudo converge e você dá conta daquilo de alguma maneira. As energias de todas as pessoas que estão assistindo chegam até você e você acaba... Bom, de qualquer maneira, você, com energia ou sem energia, místico ou não místico, você está na frente de 1.200 pessoas e você tem que fazer a coisa acontecer. Então, é muito desgastante, mas é muito... É um prazer, do jeito que você falou, quase sexual. É uma coisa... afrodisíaca. É muito estimulante e eu não me imaginaria fazendo nenhuma outra coisa. Me diz uma coisa, você está noiva? Você não me comunicou nada, está de aliança. Isso aqui é um anelzinho da minha mãe, eu roubei, então tá ela bom. nem viu. Beleza. Mas eu só botei aqui porque ele só cabe nesse dedo. Tá certo.
Minha filha, como é que foi a crítica mais acirrada que você recebeu no teu coração? Conta pra nós quem fez e como foi. E como é que foi o elogio melhor que você recebeu, que te deixou assim nas nuvens? A primeira crítica ferrenha que eu recebi, séria no sentido de oficial da palavra, foi da Bárbara Eleodora, que é a maior crítica do nosso país, que foi no Diário de Anne Frank, onde muitas pessoas que assistiram a peça ficaram muito encantadas com o trabalho que eu vinha fazendo e me falavam, olha, se você só tem 17 anos, cuidado. Meu irmão mesmo foi uma dessas pessoas. Cuidado, porque vai vir coisa muito boa falando de você, você não pode deixar isso subir a sua cabeça. Aí eu fiquei, não, imagina, de jeito nenhum. Eu vou continuar fazendo meu trabalho como sempre, como se nada tivesse acontecido. E quando saiu ali no segundo caderno, era uma crítica dizendo que eu era uma Anne Frank muito moderna e agressiva demais. Uma coisa que certamente foi contra as minhas expectativas. Eu esperava, até pelo que as pessoas me falavam, não adianta, por mais que a gente combata o nosso ego e a nossa vaidade, a gente sempre vai esperar que alguma coisa boa venha em retorno daquilo que a gente está fazendo. E não foi o caso, não das pessoas que assistiram e nem da maioria das pessoas, mas foi o caso de uma grande crítica e isso me marcou. Eu não digo nem que isso me deixou chateada, porque não foi o caso, assim, me deixou pelo menos reflexiva, mas chateada não. Então ela te ajudou? Com certeza, eu acho que me ajudou sim. E o contrário, o que te veio de crítica boa que você enlouqueceu? Olha, é difícil me lembrar, mas eu me lembro do João Fonseca, que é o diretor da peça, me dizendo uma vez que eu era a mini Andréa Beltrão. Isso me deixou muito feliz, porque verdade ou não, acredito que mais não do que verdade, isso é uma coisa que deixa qualquer pessoa honrada, e ainda mais tão jovem quanto eu. A própria Andréa Beltrão, um dia no prêmio Contigo, que a gente foi indicado e ganhou o melhor espetáculo de drama, que eu fui e fiz um discurso, ela chegou pra mim no final e falou que eu era muito carismática, muito espirituosa, e eu guardei isso pra mim. A Andréa é uma das minhas grandes exemplares atrizes que eu espero seguir o modelo. Então esse elogio ficou guardado comigo. Você teve que saltar, como fazia na hípica quando era menor, vários obstáculos na preparação desse elenco que você hoje integra. E eu só soube que você estava disputando com outras 700 garotas iguais a você quando você foi escolhida. Porque você foi lá e não me falou nada, e eu fiquei sabendo quando você já tinha sido escolhida. Como é que foi o sofrimento desse período? Foi uma angústia com excitação, porque você tem uma expectativa sobre a coisa, você acredita que é possível e você vai acreditando à medida que você vai passando de uma etapa para outra. Na verdade, eu não contei que eram 600 ou 700 pessoas, porque eu não sabia. Eu fui lá, caí de paraquedas. Na verdade, é mais um teste que, como eu sempre fiz, como eu sempre faço, continuo fazendo. Fiz um teste para um musical que eu não sabia do que se tratava, só sabia que era da marca Rock in Rio, mas não sabia qual era a história, não sabia nem se existia a possibilidade real de eu integrar esse elenco ou não. Depois que eu fiquei sabendo que a personagem principal, por acaso, tinha o meu perfil e que eu poderia fazer. Isso foi assim, uma coisa que me deixou muito animada, mas como nós atores, temos que lidar constantemente com a frustração de não passar em testes, eu acabei, enfim, deixando quieto e vivendo a coisa de uma maneira que não criasse grandes expectativas nem para mim, nem para minha família, para os meus amigos, nem nada do tipo. Mas eu fiz uma bateria de testes, assim, o primeiro teste era de canto, aí nisso metade já saiu. Depois, o segundo teste era de texto, que a gente levava um monólogo, eu mesmo escrevi o meu monólogo e fiz. Outra metade saiu. Outra metade saiu. Depois era um teste de dança, outra metade saiu. E era o teste, mais um texto, e o teste da protagonista, né, cada personagem específico, cada um fazendo para o seu personagem específico ao qual foi indicado. Depois era um teste junto com uma outra pessoa, que era uma dupla, que no caso eram os dois protagonistas, né? E eu acabei passando, foi uma alegria, assim, foi a primeira grande conquista da minha vida que eu consegui sozinha. Por isso que eu disse que você está andando com as suas próprias pernas. Por isso que você disse isso e eu fico feliz, assim, é a coisa que mais me emociona
hoje na minha vida eu tá num lugar tão consistente, tendo chegado nesse lugar sozinha. E mais do que isso, você já aprendeu que você tem capacidade de conquistar. Da mesma maneira como eu espero que você nunca tenha que verificar que da mesma maneira que você conquista, você joga no lixo. Então você tem que tomar muito cuidado. Você e todas as pessoas que chegam em algum patamar. É muito fácil você perder tudo que você arrumou. É rápido. Para construir um prédio, você demora, às vezes, 1 ano ou 2. Para jogar o prédio no chão, basta soltar um traque lá e o prédio vem abaixo e acabou. Você se lembra das Torres Gêmeas lá, que não foram traques, mas foram aviões jogados por terroristas, e a vida está cheia de terroristas, você sabe disso. Quem são os seus companheiros de cena com quem você realmente tem prazer de estar presente com eles? Todos. Eu tenho um elenco, não pode parecer balela, mas eu tenho um elenco de 25 pessoas, no qual todas as pessoas são amigas, é óbvio que em graus menores e maiores de afinidade, mas eu, particularmente, sempre procurei ter uma relação boa com as pessoas na minha vida, e essas pessoas são pessoas, assim, ótimos profissionais, pessoas encantadoras, pessoas que não são pessoas que têm o ego e a vaidade lá em cima, que, sabe, se comportam como estrelas, muito pelo contrário. Eu tenho o grande prazer de contracenar com o Guilherme Leme, que é um grande ator, que me ensina muito, a própria Lucinha Lins, que não contraceno diretamente com ela, mas ela faz a mãe do Aleph, que é o personagem que faz par com o meu. E além de todas as outras pessoas, o Hugo, que é o meu par romântico, pessoas que são, assim, incríveis, que estão sendo muito importantes na minha formação. Tenho uma ótima relação com todos eles. Ok, nós estamos encerrando o segundo bloco de Menorá na TV com a atriz Yasmin Gonlevski, que está em cartaz com a peça musical Rock in Rio, na Cidade das Artes, de sexta a domingo, em diversos horários. Não saia daí, já já voltamos com Yasmin Gonlevski e suas histórias. Oi, Yasmin, eu frequentei e frequento vários teatros em todos os países por onde eu caminho, e são muitos. Já vi diversas peças na Broadway, já estive na Inglaterra, em Londres, em diversos teatros, já estive na Ópera de Viena. Eu, apesar de não gostar muito de teatro, eu prefiro cinema, eu tenho visto teatro pelo mundo afora. E eu fiquei impressionado com alguns aspectos do Rock in Rio. O primeiro deles foi o tipo de cenário. Um cenário inteligente, móvel, bonito, leve e, ao mesmo tempo, muito consistente do ponto de vista do que estava sendo apresentado ali, do que é apresentado em termos da peça propriamente dita. O segundo foi a concatenação de 25 pessoas no palco, sem que as pessoas invadam os espaços alheios. Ou seja, as pessoas estão bem dirigidas. Isso significa dizer que o diretor é um excelente diretor. Eu conheço só esse trabalho dele nesse musical, não o tinha visto em outra atividade, em outro momento. A iluminação é excepcionalmente bem colocada e os atores têm quase todos condição de se apresentar individualmente e deixar a sua marca. Como é que você está vendo esse aspecto da peça musical Rock in Rio, que as pessoas que estão em casa nos assistindo e que vão ao teatro não têm a menor ideia de como funciona? Olha, eu acho que tudo isso que você falou é o somatório de uma coisa que resulta em um grande sucesso, que é o que a gente está vivenciando felizmente agora, que é uma casa cheia, todas as apresentações, e o grande prazer de quem faz e de quem assiste, todas as pessoas que estão envolvidas nesse projeto. O cenário que você falou é do Nelo Marrese, que é um grande cenógrafo, inclusive ele fez o cenário do Cyrano, que é outra peça que eu fiz anteriormente com meu irmão. Inclusive, engano seu quando você diz que você não conhecia o trabalho do João Fonseca, que é o diretor da peça. Ele também dirigiu o Cyrano. É verdade, mas eu talvez não estivesse ligando, talvez não, certamente não liguei o nome à pessoa.
São trabalhos, eles trabalham em parceria na maioria das vezes, e são trabalhos, como você falou, muito consistentes, práticos e que dão a possibilidade da história acontecer sem pretender que a coisa se sobreponha à própria história, ou seja, é o ideal, né, o que se espera de um cenário, de uma direção. Os atores realmente estão coexistindo muito bem dentro daquele espaço. É difícil para mim falar porque eu estou fazendo a peça, então eu estou em cima do palco. Para você tem que assistiu, você tem que falar o que você sente. Eu sinto. E isso estimula o espectador a ter vontade de ir ou desestimula. Isso você tem que falar. Então, acho que nesse caso mais vale o seu relato do que o meu, que é de uma pessoa que assistiu. Como você está dizendo, e é o que eu sinto também, a gente está preenchendo aquele palco de uma maneira bem coerente, e cada um dentro do seu espaço, cada um dentro do que a proposta lhe permite. E, assim, a gente está dentro de um teatro que é muito interessante, né? As pessoas ainda não conhecem, quem não foi assistir o Rock in Rio Musical, ainda não teve chance de conhecer a Cidade das Artes, mas o espaço é espetacular, assim, é das melhores acústicas que eu já vi na minha vida, assim, e pessoas de muito mais experiência do que eu falam a mesma coisa. É um lugar que, enfim, apesar da história conturbada do local, ele chegou para ficar realmente, porque poucas casas no Rio de Janeiro e no Brasil hoje em dia têm tanta competência para receber produções de grande porte como é o Rock in Rio Musical, como a Cidade das Artes. Então aquilo ali provavelmente vai virar uma potência muito rápido, uma potência cultural. E a peça ela dá certo por esse somatório de coisas, por essa paixão de quem faz e pela presença de quem assiste, que compra a ideia e que gosta. E o diretor? Como é que é a tua relação com o João Fonseca? É ótima. O João é um dos meus padrinhos dentro das artes cênicas, assim como eu já falei do Bruce. Ele, inclusive, felizmente, o Bruce me colocou em contato com o João a partir do Cyrano de Bergerac, que a gente fez no ano passado. Que, aliás, teve uma crítica, pelos 2 minutos ou 3 que você aparece nessa peça, você teve uma crítica excepcional da Bárbara Heliodora, que andou metendo pau em você em outro momento. A mesma mão que estapeia também afaga. Ela sabe ser legal. Não, vai ver que você soube ser mais legal nessa talvez nova eu esteja peça. crescendo e aprendendo, vivendo e aprendendo. O João, ele é um grandíssimo diretor. Hoje em dia não existe uma temporada de teatro que esteja em cartaz que não tenha a presença do João Fonseca assinando a direção. O que isso significa? Que, vamos dizer que de 15 peças que estejam em cartaz, pelo menos 5 a direção é do João Fonseca. E em que ele é bom, o João Fonseca? O João, ele é um grande diretor de show, de espetáculo, na minha concepção, assim. Ele, além dele saber lidar muito bem com o ator, por ele ser ator também, ele ter a sensibilidade de saber onde você pode chegar, de saber te levar ao seu limite e de explorar todas as possibilidades que você tem, ele sabe dirigir a coisa em si, ele sabe fazer a coisa andar. Como você disse, são 25 pessoas que estão muito bem dirigidas, porque são 25 pessoas que reconhecem o seu espaço e que juntas somam para uma coisa, uma célula grande, maior funcionar, que é uma especialidade na minha humilde opinião do João. Fazer a coisa funcionar de uma maneira bonita, quase coreográfica, sabe? Ele praticamente coreografa o espetáculo, ele marca as coisas muito bem definidas, embora isso não seja uma prisão para o ator, né? Porque muitos diretores pecam por fazer marcas que não permitam que o ator se libere e, enfim, transforme aquilo numa coisa orgânica. O João marca, mas ele deixa você livre para você fazer o que você quiser ali. E ele espera para marcar também, ele não vai te impondo o que você faz ou deve deixar de fazer, ele espera que você proponha para então dar o desenho e dar o toque final da assinatura da direção dele. Então ele é um dos maiores diretores do Brasil hoje em dia. Qual é o aspecto de sofrimento que você identificou que vem acompanhado da alegria de estar trabalhando num projeto dessa natureza? Tem algum tipo de sofrimento ou é tudo alegria, tudo flores, não tem espinho nesse roseral?
Não, eu acho que em todo roseral tem espinho. Principalmente num roseral de exposição e de trabalho contínuo, físico, mental. Uma coisa que sempre acontece comigo eu tenho que levar uma vida de monge, assim, realmente de cantora de ópera, sei lá, porque a gente precisa resguardar o máximo de voz que for possível. Então, assim, o máximo de vezes o mínimo que eu falar no telefone melhor, o mínimo que eu sair de casa melhor, o mínimo que eu estiver acordada melhor. Então, quando eu estiver em casa, eu tenho que dormir. Quando eu estiver falando no telefone, eu tenho que falar 2 segundos e desligar, porque o telefone gasta a voz. Isso é o aspecto físico da coisa. Outra coisa é você, enfim, conforme a exposição vai crescendo e as possibilidades de exposição vão crescendo, você acaba podendo ser pego pelo seu ego e pela sua vaidade, entrar num esquema de competição e de, enfim, comparação com as outras pessoas que estão ao seu redor, que não é legal. Assim, eu já experimentei, provavelmente todas as pessoas que estão ali comigo já experimentaram. Não é uma sensação boa, é uma coisa autodestrutiva e é uma coisa que, enfim, você tem que tentar relevar e simplesmente lutar pelo que for justo de mídia, de exposição, dentro daquilo que você se propõe a fazer. Nada mais e nada menos. Mas o próprio buscar dessa mídia, dessa exposição, é uma coisa desgastante que pode te levar para um lugar de, enfim, de competição que não é o seu lugar original e você deve sair dali o mais rápido possível. E o maior prazer que você tem com essa coisa toda? Acho que o maior prazer é quando acaba a peça e 1.200 pessoas estão te ovacionando. Eu acho que é o momento que você faz... Foi, hoje foi. E já teve algum dia que não foi? Não. Porque, na verdade, você sabe disso melhor do que eu, o comprador, ele adquire o que está à venda na prateleira. Ele está ali sentado, ele não sabe como é que foi ontem, nem vai saber como é que foi amanhã. Ele sabe aquilo que ele está recebendo na hora. E eu pergunto, já teve algum grupo de espectadores que não gostou, ou que não levantou para bater palma, ou que sentiu que a peça não se desenvolveu como deveria, ou que os atores não foram tão bem quanto poderiam ir? Você sentiu isso? Claro que sim, já existiu e continua existindo e acho que não existe... Tem dias que o negócio não funciona. Não, não é isso. É uma questão de opinião e de gosto, que é uma coisa que não se discute. Assim, Tem dias que a sinergia entre o ator e o público não marcha. Não, existe um determinado tipo de público, eu acredito, que não se identifica com o espetáculo, assim como qualquer coisa que existe na face da Terra. Assim como esse programa, como a praia, como tudo que existir. A gente procura fazer sempre a mesma coisa todos os dias. É óbvio que um dia a gente está com mais energia, outro dia com menos. Isso também é muito mais individual do que grupal. Mas eu acredito que assim, não existe nada que seja unânime. A gente, obviamente, recebe críticas e recebeu muitas críticas. Existem questões, enfim, que são particulares de uma pessoa ou outra que expõe a sua opinião. Muitas vezes essas pessoas são famosas, são blogueiros, são críticos e, enfim, metem o pau de certa forma.
E existem aquelas pessoas que amam, que criam fã-clube, que não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Existe de tudo. E a gente tem que estar aberto para lidar com tudo isso, sem se exaltar com crítica e sem deixar a cabeça subir com os elogios. Nós estamos encerrando o programa e eu quero que você faça o que eu acho fundamental quando alguém tem algum trabalho de sucesso ou quando alguém tem alguma coisa a dizer a alguém. O que é que você diria para alguém que quando tem 12 anos, tem a mesma vontade de quando você tinha 12 anos, que é de ser atriz, e você acabou se transformando em atriz, com sucesso? O que você tem a dizer para essa gente? Olha, eu acho que... Eu quando eu tinha uns 13 anos, li um livro da Marília Pêra que se chama Cartas a uma Jovem Atriz, onde ela fala um pouco de tudo isso que eu falei sobre honestidade, sobre a tentativa de combater a vaidade, sobre centrar os seus pés no chão e trabalhar. Principalmente, eu acho que esse é o grande mote, deve ser o grande mote e é o grande ponto de partida para qualquer pessoa que esteja querendo chegar a qualquer lugar, que é estudar e trabalhar, correr atrás das coisas que você faz e ao mesmo tempo se preparar para que quando essas coisas chegarem você ter capacidade e consistência para levar essas coisas adiante. Eu acredito muito numa frase que enfim, é uma coisa que fica martelando na minha cabeça quando eu estou tentando emagrecer, que é sempre estou tentando emagrecer, porque essa profissão é difícil e me exige isso, que o sucesso é a soma de pequenos esforços. Então, por mais que você ache que isso aqui que você está fazendo, isso aqui que você está fazendo, isso aqui que você está fazendo não vão levar a nada, porque são coisas pequenas e momentâneas e pontuais, isso é mentira. Vai te levar a algum lugar, ou pelo menos vai te preparar para quando a coisa vier, porque eu também acredito que você não escolhe muito as coisas que acontecem na sua vida, eu acredito que essas coisas te escolhem. Então, você tem que se preparar para que quando essas coisas venham, você esteja apto para dar conta delas. Eu acho que quem for novo e estiver começando e estiver querendo seguir a carreira de ator, de atriz, precisa, primeiro, não achar que vai virar uma celebridade do dia para a noite, porque isso não acontece. Mesmo se acontecer, isso vai te satisfazer? Talvez. Mas até que ponto isso pode ser realmente aquilo que você sonhou, ou isso pode ser construtivo para a sua vida? Enfim, primeiro essa questão e depois saber que nunca dá para parar de estudar. Tem que sempre se aprofundar naquilo que você faz para poder virar o melhor profissional dentro daquilo que você faz, que é o que todo mundo quer. Bom, o Rock in Rio musical está em cartaz na Cidade das Artes, de sexta a domingo, às sextas-feiras às 9h30 da noite, aos sábados às 5 da tarde e às 9h30 da noite, e aos domingos às 7h30 da noite. Eu espero todos vocês lá, quero muito receber vocês. A gente está em cartaz até o dia 28 de abril e depois a gente vai para São Paulo, mas aí são outros 500. Tchau, tchau. Muito bem, para você, meu filho, e o outro filho, eu desejo, na pessoa da minha filha, Yasmin, e para vocês que são filhos em todo o nosso Rio de Janeiro, muito sucesso. Vocês tenham sempre alegrias, que as tristezas fiquem longe, que vocês tenham muita saúde e que vocês deem o prazer que a minha filha está me dando e que os meus filhos em geral me dão quando estão em atividade. Um beijo no coração, Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez na quarta-feira que vem, às 10 horas da noite, pelo canal 14 da NET e em todos os dias que você já se acostumou a nos assistir e que você pode ler aqui embaixo da nossa telinha. Nós vamos nos ver novamente.